Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a nossa igreja nos propõe para o 20º domingo do tempo comum. Essa leitura se encontra lá em Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 4, que diz assim: Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Amados irmãos e irmãs, essa leitura da carta aos Hebreus começa falando sobre uma tamanha multidão de testemunhas que o povo estava rodeado. Na verdade, isso é uma referência ao capítulo anterior da carta aos Hebreus, onde o autor da carta aos Hebreus acaba falando que existiam muitas pessoas que eram testemunhas da fé lá no Antigo Testamento. Por exemplo, uma muito bem citada é Abraão. Em outras palavras, não reclame dos problemas que vocês têm, porque teve gente que já passou por tudo isso e venceu como? Com fé. Então é essa a conotação mais ou menos que está querendo ser dada, né? E aí a dica que ele vai dar é que para poder lutar contra tudo isso, tem que buscar ficar contra o pecado, né? Deixar de lado aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Depois o autor diz aqui, diante do texto da liturgia, que é para se empenhar com perseverança no combate que nos é proposto. Na verdade, a melhor tradução não é empenhemo-nos, é corremos. Isso porque a gente está vendo aqui uma corrida, né, uma corrida da perseverança, uma corrida usando como base a fé. E eu já começo a lançar essa pergunta para você. Você está correndo nesta corrida em relação à fé? E lembre-se que, como toda corrida, precisa ter resistência, precisa ter foco. E o foco que aqui é falado nos Hebreus é que o foco tem que ser na pessoa de Jesus. Precisamos manter os olhos fixos na pessoa de Jesus. Em vista, né, da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz e não se importando com a infâmia, né, porque a cruz era, na verdade, maldição para aquele povo. Era uma grande vergonha. Jesus suporta tudo isso e depois se assenta à direita do próprio Deus. Então, na verdade, o foco desta segunda leitura neste domingo é nos trazer essa reflexão de que sim, nós precisamos colocar na nossa cabeça que não importa os problemas que nós estamos passando, uma multidão de pessoas já passaram lá atrás e conseguiram vencer. Pensando no tempo de hoje, quantos santos aqui na nossa igreja lutaram contra o pecado e conseguiram, e hoje estão no céu a interceder por nós. Da mesma forma, nós somos chamados a não desistir diante do bom combate que o Senhor nos convida a ter. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até o próximo vídeo aqui no canal.